Primeira característica do discipulado de Jesus: ele exige um amor incondicional a ele e uma abnegação e entrega total. Nós podemos ver isso do verso 25 ao verso de número 27. Atente para o verso de número 25. Grandes multidões o acompanhavam. Jesus estava indo para Jerusalém para morrer. E grandes multidões, se você prestar atenção, está até no plural, grandes multidões o acompanhavam. Provavelmente essas multidões acompanhavam Jesus por causa dos seus milagres, da multiplicação dos pães e dos peixes, ressurreição de mortos, libertação de demônios, pessoas endemoniadas, e vários outros benefícios que Jesus trouxe àquelas pessoas que o acompanhavam. Aliás, até mesmo os discípulos aqui ainda pensavam que Jesus viria como um rei davídico e bélico, que iria libertar o seu povo como foi Davi. Portanto, provavelmente essa multidão acompanhava Jesus, não pelo que ele era, mas pelos benefícios que Jesus estava disponibilizando àquelas pessoas. E Jesus, de uma maneira até irônica, olha para essas pessoas e diz: se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai, a sua mãe, e por aí vai, não pode ser o meu discípulo. Isso aqui foi uma coisa para as pessoas que escutaram logo de primeira e para os primeiros leitores de Lucas, foi muito impactante, porque a família judaica era uma família muito unida, era uma família muito apegada, onde eles nutriam um amor, um respeito e uma reverência para com a família. Era assim a família judaica. Para você ter uma ideia, quando o filho homem tinha condições de andar fora de casa, já alcançava uma certa idade, o filho caminhava mais o pai e aprendia a profissão com o pai. Fosse ele pastor, fosse ele agricultor, fazedor de tendas, carpinteiro ou qualquer outra coisa. E durante esse período que o filho estava com o pai, ele não só aprendia a profissão que ele iria exercer quando ficasse adulto, mas também nesse período ele escutava a lei do Senhor. Se você lê em Deuteronômio capítulo 6, Deus manda com que os pais ensinem aos filhos ao caminhar, ao levantar, ao deitar, ao sentar, ou seja, a todo momento o pai estava ali se comunicando com o seu filho, ensinando suas posições políticas, religiosas, sua profissão. Dessa maneira, então, o filho criava um laço muito forte com o pai. Diferentemente de hoje, infelizmente, que às vezes nós colocamos o filho, numa creche, pega ele de noite e o relacionamento é quase zero. Então, aqui é totalmente diferente. É um relacionamento muito pegado. E as meninas ficavam com suas mães e aprendiam a cuidar de animais. Se você ler, Rebeca estava dando alga lá aos animais. As mulheres ficavam com a mãe, aprendiam a remendar roupas, a cozinhar, a regar as hortaliças ali que a família tinha. E dessa maneira, com esse contato, pai e filho, mãe e filha, gerava ali uma comunhão, um apego muito grande. A família judaica era uma família muito apegada.
Portanto, para aquelas pessoas que estavam ouvindo, ficaram profundamente impactadas. Quer dizer que eu tenho que aborrecer o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, para ser discípulo de Jesus. Você imagina só aí uma pessoa que passou a vida inteira do lado do seu pai, do lado da sua mãe, escutar uma coisa dessa. É chocante. É forte, como diz alguns. Agora, nós devemos entender aqui o que significa aborrecer ou odiar. Depende da tradução da Bíblia que você está utilizando. Algumas trazem aborrecer, outras trazem odiar. Primeira coisa que eu quero aqui evocar é que em Êxodo, capítulo 20, no tão conhecido os 10 mandamentos, e mais especificamente no 6º mandamento, Deus diz que nós devemos honrar pai e mãe. O Senhor Jesus Cristo veio, cumpriu toda a lei e ensinou que nós devemos amar até nossos inimigos. Então Jesus não estava falando que nós deveríamos aborrecer o nosso pai, a nossa mãe, ou odiar literalmente. Isso aqui é uma figura de linguagem, ou isso aqui é uma expressão, é um hebraísmo. A palavra que está aqui para odiar ou aborrecer se chama missel, que significa apenas amar menos. E para comprovar isso que eu estou dizendo, quando você vai em Gênesis, nós temos que olhar essa expressão à luz de toda a Bíblia. Quando nós vamos em Gênesis, capítulo de número 29, versículo de número 30 e 31, diz assim: E entrou também a Raquel, e amou também a Raquel mais do que a Leia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. Vendo, pois, o Senhor que Leia era aborrecida, preste atenção, abriu a sua madre. Ou seja, aqui existe Jacó, Raquel e Lia. Só que o amor que Jacó tinha por Raquel era tão grande que parecia que ele odiava ou aborrecia Lia. A gente até quando lê, pensa que Jacó não estava muito nem aí para Lia. Na verdade não é. Isso é uma forma de se expressar típica do mundo oriental. Então não é que Jacó não gostava ou não amava a Lia. Não. É que o amor que ele tinha por Raquel era tão grande, mas tão grande, que quando comparava as duas, parecia que ele odiava a Lia. Quando nós viemos para o Novo Testamento, em Romanos capítulo de número 9, versículo de número 13, vai dizer que Deus amou Jacó e aborreceu Esaú. Mas em João 3,16 diz que Deus amou o mundo. Portanto, Deus odiou um e amou o outro? Não. Na verdade, aqui significa a mesma coisa. O amor de Deus por Jacó era tão grande, e escolheu Jacó para que dele viesse o descendente da semente, ou seja, Jesus. O amor de Deus por Jacó era tão grande que quando olhava para Esaú, parecia ódio ou aborrecer. E é justamente isso daqui que acontece em Lucas capítulo 14, versículo de número 26. Aquele que vinha a mim e não aborrecer seu pai, não aborrecer sua mãe, seus irmãos, seus filhos, sua esposa e até a sua própria vida, não é digno de mim. O que Jesus está dizendo é: vocês devem amar mais a mim do que a todas as outras pessoas, coisa, família e até mesmo a sua própria vida. Agora, se você quiser ser o meu discípulo,
Por que Jesus disse isso? Nós vemos que quando Jesus morre e ressuscita, é assunto aos céus, chega um determinado período ao qual os discípulos de Jesus, os seus seguidores, foram perseguidos. Famílias foram desfeitas, filhos foram expulsos de casas, esposas, pessoas eram abandonadas pelas suas famílias por causa de Cristo, por amor a Cristo. Mas essas pessoas que permaneceram crendo em Cristo, seguindo Cristo, ainda que suas famílias não aceitassem, eles estavam amando mais a Cristo do que a sua família. Quando eles iam para o Coliseu morrer queimado, dilacerado por feras, crucificados, eles estavam amando a Cristo acima até mesmo de suas próprias vidas. E é isso que significa aqui aborrecer. Não é fazer raiva, não é fazer cara feia, birra, não. É simplesmente colocar Jesus numa posição que parece que nós estamos odiando as demais coisas.